Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa pré-aula, lição de número 10, 7 de março de 2021, que tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Texto áureo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 53, dos versículos 4 a 6, e Mateus, capítulo de número 8, dos versículos 16 e 17. É bom que os irmãos possam fazer esta leitura na sua casa. Meus irmãos, nosso primeiro tópico fala sobre a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia. Aqui ele vai passar aqui um resumo do Antigo Testamento e depois vamos passar para o Novo Testamento. E no segundo tópico a gente vai falar sobre a cura divina como parte da salvação. E no terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais, que seja os desafios dos nossos dias de hoje. Dos nossos dias atuais, do nosso dia de hoje. Vamos ver aqui no primeiro tópico, a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A gente vai fazer aqui essa associação, tanto da cura divina como acontecia no Antigo Testamento e também um link para o Novo Testamento através do ministério do Senhor Jesus e prosseguindo ali com seus apóstolos até os nossos dias atuais. Saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo, ele tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que ele cumprisse os termos do pacto no Sinai, são aqueles mandamentos e aquelas leis mosaicas. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui disse o Senhor, o próprio Senhor, em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Israel, quando ele vivia a sua teocracia, onde Deus era o centro, Deus que era o rei, Deus que era aquele a ser seguido, aquele a ser obedecido, e Deus, ele cuidou do seu povo. Deus, até que na aliança que Deus fez com Israel, a gente pode observar ao longo da Bíblia que Deus tinha um grande cuidado para que a enfermidade não adentrasse ali no povo de Israel. E se a gente for ver a miúdo na Bíblia quais eram as enfermidades que chegavam até o povo de Israel, ou se a gente partir de Gênesis, aí a gente vê o Êxodo, a gente observa ali como se deu aquelas pragas no Egito, o Êxodo. Aí a gente vê algumas enfermidades que aconteceu, exemplo, a lepra, as enfermidades da lepra, tinha lepra que foram consequências do pecado, e tinha outras enfermidades que surgiam da própria natureza humana. Então, existem enfermidades que ela provém de pecado? Sim, mas existem também enfermidades
que provém do homem. Porque se o homem não tivesse pecado, é claro que não teria nenhum tipo de enfermidade na vida do homem. Mas depois que o homem pecou, assim como o pecado veio a morte, as enfermidades ela também veio junto dentro desse bojo para assolar, né, a consequência do pecado, a vida humana. Mas não foi nunca a vontade de Deus que o Senhor Jesus, quando ele veio seu ministério, Jesus cura diversas pessoas, pois Jesus observa o sofrimento delas. E aqui já as doenças no tópico 2, a prevenção de doenças é bíblica. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos capítulo 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não uma purificação espiritual para a salvação e santificação. Todos aqueles rituais, todos aqueles preceitos no que diz respeito à saúde. E existia esse interesse do Senhor Jesus, interesse do nosso Deus, lá no Antigo Testamento, que as pessoas vivessem bem e com saúde. Então, a conscientização que Moisés tinha e trazia para o povo da sua alimentação saudável, da higienização, era algo que demonstra uma preocupação da saúde do povo. Então, a gente pode observar isso desde lá do Antigo Testamento. O Novo Testamento e as curas de Jesus é o terceiro subtópico. Israel dependia mais de Deus, da sua garantia da saúde, e estava na obediência. Quanto mais Israel obedecia a Deus, ele vivia bem. O número de enfermos era alto e curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo quando Jesus chegou no seu ministério, curando muita gente. E o povo percebeu isso e foi ao encontro do Senhor Jesus. E muitos enfermos desejando a saúde, a cura das suas enfermidades, e achavam diante do Senhor. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Então, a compaixão de Jesus, principal motivação de Jesus, era ministrar ao povo. E isso não mudou nos tempos, pois a promessa de cura divina continua valendo. Então, o Senhor Jesus, quando ele começou seu ministério, e ele viu a calamidade do povo, ele viu a tristeza do povo, ele viu o quanto sofrimento, quantos oprimidos existiam ali na sua época. E Jesus, na sua compaixão, ele também veio para livrar o homem dessas enfermidades. Tanto é que Jesus curou muitas pessoas. A sua saúde, a saúde física, muitos paralíticos, muitos cegos, muitos leprosos, muitos enfermos. Então, Jesus curou essas pessoas fisicamente. Então, assim como Jesus veio para trazer a salvação, a nossa cura espiritual, ele também veio para trazer a nossa cura física. Jesus, ele também está disposto a nos curar. Então, o título da nossa lição é: o Senhor Jesus cura hoje. Assim como foi no período que ele esteve no seu ministério na terra. O segundo tópico fala sobre a cura divina como parte da salvação. A salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, a salvação. Fomos escravos, fomos libertos, Deus nos livrou, isso, a salvação. Salvação da fome, salvação da espada,
e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano na comunhão com Deus. Ou seja, depois que o homem pecou, fomos condenados à morte, ou viver eternamente distante de Deus. Então, foi diante do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, sua morte na cruz do Calvário, que o ser humano restituiu a comunhão com Deus, que tinha perdido a comunhão. Perdido a comunhão com o Pai, porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Quando o Senhor Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele quebra essa parede de divisão e nós voltamos à harmonia com o nosso Senhor, com o nosso Deus, voltamos à comunhão. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. A salvação é para todos. Jesus, quando ele veio morrer, Jesus não veio morrer para um grupo seleto, não. Jesus veio morrer para toda a humanidade. Entretanto, a humanidade precisa reconhecer a salvação em Jesus. A parte dele, do Senhor, ele já fez, que foi morrer, foi pagar o preço ali, caríssimo, na cruz do Calvário. E o homem agora, ele recebe a salvação aceitando o Senhor e reconhecendo o sacrifício de Jesus. A cura divina. A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela traz aqui uma definição que fala que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. E mais convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A administração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Então, a cura divina, quando ele traz aqui a nossa declaração de fé, que é uma cura divina, ela é um ato soberano da graça e misericórdia de Deus, isso não quer dizer que nós, que cremos na cura divina, quando passamos ou quando adquirimos uma enfermidade, não quer dizer que não podemos ir ao médico. Podemos sim, é louvável. Podemos ir procurar um médico. Agora, o médico, ele pode fazer até um determinado limite. Quando ele chega a um determinado limite, ele não pode fazer mais nada. Aí nós ouvimos aquele ditado que os médicos falam que foram desenganados pelos médicos. Os médicos não sabem mais o que fazer. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos não tinham mais, não sabiam mais o que fazer com ela. Ela já estava desenganada. Até que ela procurou o Senhor Jesus, ela tocou ali na hora do Senhor Jesus com sua fé e foi curada daquela enfermidade. Então o Senhor Jesus, ele cura hoje. Podemos procurar o médico? Podemos. Mas, se quisermos, antes de procurar o médico, depositarmos a nossa fé no Senhor Jesus, também é bom. E a gente crê que ele pode curar, também é bom pedir oração, pedir a unção com óleo, que os presbíteros, que os pastores, evangelistas, ele orem ao nosso favor, também é salutar. E nós cremos nessa cura do Senhor Jesus ainda hoje, que o Senhor Jesus ainda cura hoje. Agora, procurar o médico também não é errado, mas nós não podemos esquecer que temos um recurso que é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus através do Espírito Santo. O subtópico 3, subtópico, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele nos libertou da condenação do pecado, nos deu a salvação, nossa vida espiritual e nos libertando também de enfermidades. Exemplo aqui, a cura do paralítico de Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, 1 e 8, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade, que a vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Aqui naquele paralítico, quando ele estava ali em Cafarnaum, quando levaram aquele homem, Jesus curou e depois o Senhor Jesus encontrou novamente com ele e o Senhor Jesus falou, olha, foi curado, vai, não peque mais para que te não suceda coisa pior. Então, observamos que foi uma consequência ali de algo cometido. E o Senhor Jesus disse, olha, vai, não peques mais. Então,
nota-se que o Senhor Jesus, tanto ele cura o espírito, quanto ele cura também o corpo. E a cura espiritual geralmente precede a física. Primeiro vem a cura espiritual, que Jesus fala, perdoados são os seus pecados. E depois que perdoados são os seus pecados, Jesus fala, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, tanto para perdoar pecados, assim te digo, levanta-te e anda. Então Jesus perdoou os pecados dele, ele foi salvo, e depois Jesus curou a enfermidade dele, que era o paralítico, levanta e anda, ele levantou e andou para a glória de Deus. Isaías 53, o tópico 4, que traz essa revelação, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O verbo sarar, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuados por Jesus, exemplo, Mateus 8, 16, 17, e diversas outras curas. Essa cura é também espiritual, isso diz respeito à salvação, onde, até o exemplo que eu já dei também. Levantando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, ou suas feridas, fomos sarados. 1 Pedro 2, 24. Então, tanto ele levou os nossos pecados, como pelas suas pisaduras também fomos sarados. Isso é para os dias também de hoje. O tópico 3, a cura divina e os desafios nos dias atuais. Isso aqui é muito importante, esse tópico, irmãos, que nós falarmos de cura doente não é fácil para muita gente entender ou compreender, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo esta grande pandemia, que muitas pessoas morrendo, sofrendo, outros sofrendo, os familiares, perdendo seus entes queridos. E hoje estamos falando aqui de cura, porque nós acreditamos que o Senhor Jesus, ele cura. Mesmo diante do caos que vivemos, mas o Senhor Jesus, ele é o mesmo. O Senhor Jesus, ele continua curando. Ainda que muitos não acreditem, porque na verdade muitos buscam a Deus só quando estão em momentos difíceis. Mas nós sabemos que essa humanidade precisa de Jesus, precisa da cura. E nós, como fomos chamados por Deus, como atalaias do Senhor, devemos divulgar que Jesus, ele cura sim. Mas nós não podemos ser levianos nem imprudentes e dizer que Jesus vai te curar se o Senhor Jesus não mandar eu dizer que ele vai curar. Mas se Jesus disser, vou te curar, Jesus cura. E hoje ele pode curar qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, as enfermidades são uma das causas do maior sofrimento do ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existia enfermidade, como eu já disse aqui. Há enfermos que são consequência direta do pecado, exemplo, João, capítulo 5, versículo 14. E diz assim, eis que já estáis sãos, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqui é aquele enfermo de Betesda. Enfermo de Betesda. Glória a Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele sabe que o ser humano, ele tem essa tendência do pecado. O ser humano tem essa tendência de trazer enfermidades por consequência do pecado. E o Senhor Jesus, ele não quer que o ser humano venha a padecer, a sofrer. Claro, o Senhor Jesus, ele tem compaixão quando muitos ali vieram pedir ao Senhor que o Senhor Jesus tivesse misericórdia. O cego mesmo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Então, ele moveu de compaixão e curou. Agora, tem algumas enfermidades que são consequências de pecado, existe sim. Outro ponto, as enfermidades entre crentes. Existem crentes que possuem enfermidades? Tem.
E que Jesus não cura? Existe sim. Não, a gente pode citar aqui um exemplo de Paulo, tinha uma enfermidade. O próprio Timóteo também tinha uma enfermidade no estômago. A gente vê no Antigo Testamento que Eliseu morreu enfermo. Tinha uma enfermidade, Eliseu. Então, não conseguimos compreender esse ponto que nós possamos viver vidas enfermos, morrermos enfermos, mesmo acreditando que Jesus cura. Isso é natural. A gente muitos podem até questionar, mas não invalida o poder de Deus. Mesmo eu dizendo que Jesus cura, eu estando enfermo, não invalida o poder de Deus. Porque quem cura é Deus. Eu simplesmente reproduzo o que Deus faz. O que a Bíblia Sagrada nos ensina. A gente sabe que Jesus cura. Mesmo a gente enfermo, mas Jesus cura. Ele não pode ter me curado, mas ele cura outras pessoas. Então, o fato de muitos estarem enfermos ou viveres enfermos não quer dizer que Jesus não cura. O outro ponto 3, para concluir, não confundir doença com possessão maligna. E existe o caso de muitas pessoas possuírem possessão maligna e não é uma enfermidade física. E nessas possessões malignas, ela tem que sair no nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas endemoniadas, que o Senhor Jesus ele repreendeu o demônio de muitos, assim como seus discípulos. Hoje existe também muitas pessoas com possessões malignas e tem que ser repreendida no nome do Senhor Jesus para que esse demônio saia e a pessoa fique liberta. Agora, existe caso que não é possessão, existe caso que realmente é uma doença, é uma enfermidade. E por isso temos que ter sabedoria o suficiente para discernir se é demônio ou não, para que as pessoas não queiram expulsar demônio onde não tem demônio. Onde a pessoa está precisando de um remédio, está precisando de uma orientação médica e não é demônio. Mas existe esses dois casos. Existe esse caso de ser realmente uma doença de possessão maligna, existe não. Outro caso de ser uma enfermidade proveniente do próprio homem, da própria consequência dos nossos pecados, da nossa natureza humana carnal. Então, existem muitas enfermidades por consequência do homem, no seu comer, no seu alimentar. E isso depende muito dessa educação alimentar de cada um. Que Deus nos abençoe. Uma coisa é certa, que diante dessa pandemia, o Senhor Jesus, ele continua curando. E o Senhor Jesus ainda, ele cura hoje. Que isso fique bem fixado na nossa mente. Mesmo vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo de muita gente morrendo doente. Mas sabemos que o Senhor Jesus, ele cura hoje. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, que Deus possa trazer a cura para a sua vida. Se você está aí enfermo, onde você estiver assistindo, que o Senhor Jesus tenha misericórdia e compaixão. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, segundo a tua graça e misericórdia, cada pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo, e, meu Deus, crendo no seu coração que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor não mudaste, que o Senhor cura, que o Senhor, segundo a tua graça e misericórdia, pela revelação da tua palavra, que o Senhor possa curar em nome do Senhor Jesus essas pessoas, que elas possam sentir a cura desta enfermidade e o nome do Senhor ser glorificado, Pai. Cura no nome do Senhor Jesus. Amém. Se puder, escreve aí no canal e se puder também compartilha para a honra e glória do nome do Senhor. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.